Oi, crianças! Vamos continuar com as nossas videoaulas. Agora a gente vai ter o conteúdo de ciências. Na aula passada de ciências, nós estudamos sobre o reino vegetal. Hoje, nós vamos estar estudando sobre as partes das plantas. Como é que se dá essas partes das plantas, tia? Tudo isso vai ser explicado hoje nessa nossa videoaula, tá bom? As plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Vai depender muito de vegetal para vegetal. Observe as partes das plantas e suas funções. Primeiramente, a gente tem a raiz. Para que serve a raiz, tia? A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais de que ela precisa. Existem raízes que nos servem de alimento. A batata doce, a cenoura e a macaxeira são alguns exemplos. Aqui é a raiz. E agora nós vamos estudar sobre o caule, que é outra parte das plantas. Para que serve o caule? O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta a água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Vejam a importância de cada parte da planta para a sobrevivência da mesma. Há caules finos e grossos, e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis e etc. Alguns caules usamos na alimentação, como a cana-de-açúcar. Quem nunca chupou uma cana-de-açúcar ou tomou o caldo da cana-de-açúcar, né? Nós temos também as folhas. As folhas produzem o alimento da planta, também são responsáveis pela respiração e transpiração desse vegetal. Em geral, as folhas são verdes devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Por causa desse pigmento, as folhas são verdes. Algumas servem de alimentos para o homem, como o alface e o repolho. Outras servem de medicamentos, como a erva doce, a cidreira e o hortelã. Ó, essas são as folhas. Nós temos ainda as flores, que é outra parte das plantas. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm um cheiro bem agradável, não é isso? E os frutos? Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. As sementes que tem nos frutos que a gente come, cada sementezinha daquela dá origem a outro pé daquela frutinha que você está comendo, tá? Também servem de alimento, fornecendo suas vitaminas ao nosso organismo. Aqui a gente tem as flores e os frutos. As plantas e o seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Esse processo que a planta faz, que ela produz o próprio alimento, gente, é chamado de fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Aqui a gente tem todo o processo, nessa imagem, do que é necessário para a planta produzir o seu próprio alimento. Vocês vão estar fazendo leituras extras, que o material que tem aqui no livro didático de vocês é ótimo. Estudem mais, façam as atividades de complemento desse estudo, façam pesquisas extras usando as plataformas digitais disponíveis e eu espero que o aprendizado de vocês tenha sido muito proveitoso. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.